Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, queremos saber, nos conte aí de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado, é muito importante. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores com um coro de mito em mais uma conversa na saída do Alvorada, com direito inclusive à oração do Pai Nosso pelo presidente, não é? E pelo Brasil. Oração feita pelos apoiadores presentes. Um momento muito bonito. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. 1, 2, 3, 4, 5 mil, que Bolsonaro continue presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, que o Bolsonaro continue presidente do Brasil. Presidente, qual foi sua reação quando o Nove Dedo falou assim: eu fui político a vida toda e não fui chamado de mito? Bolsonaro apareceu nada a ver. Tô com ciúme, presidente. Foi chamado de outra coisa. De vagabundo, de cachaceiro. E o presidente ali na conversa comentou sobre o cancelamento dos julgamentos e penas de Lula. Falar em política, eu não estou preocupado com política, né? Quem decide são vocês. Nós já decidimos. Mas um cara votar num cara com passado desse... É brincadeira. Não tem cabimento. Tem não. A galera fala, foi absolvido. No BNDES foi R$1 trilhão. Alguns delatores devolveram bilhões de reais. O cara fez obra em várias ditaduras no mundo todo. Será que não é o suficiente? Petrobras, vocês estão pagando a conta da renda alta? Vocês estão pagando a conta. Foi 230 bilhões de refinarias que ele começou e não terminou. A propina, né? Plataformas, etc. Só fez isso. E tem gente que acha que esse cara pode ser a solução. Olha, na Argentina, quem botou a Argentina naquela desgraça, nossos irmãos argentinos, foi a família Kirchner. E agora, quando o Macri estava terminando o mandato dele, alguns problemas houve no governo dele, o pessoal retornou a família Kirchner. Quem botou na desgraça a Argentina para comandar o país. Quem mora no sul aqui, vê como é que está a situação. Mas aqui nós temos senhor, hein? Aqui nós temos senhor. Mas não é só eu, não sou salvador da pátria não, pessoal. A gente Passa sabe, por você. a gente sabe, presidente. É muito difícil. Passa por você. E o presidente também falou da CPI da Covid e questionou sobre o que essa CPI vai investigar. Se a CPI vai investigar o quê? Eu dei dinheiro para os caras. Tá? O total foram mais de 700 bilhões de reais. Auxílio emergencial no meio. Muitos roubaram o dinheiro, desviaram. Agora vem uma CPI para investigar a conduta minha. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo federal vai lançar um programa de testagem contra a Covid-19. Ele destacou que a medida é importante para que seja adotada uma política mais efetiva de quarentena para os indivíduos infectados. Queiroga afirmou que os testes serão do tipo antígeno. O método busca fragmentos do vírus para detectar a infecção e fica pronto em poucos minutos. A declaração foi dada em pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto, logo após a terceira reunião do Comitê contra a Covid-19. Em breve, lançaremos um programa de testagem da nossa população, usando testes como antígeno, que são mais rápidos, e assim conseguir identificar aqueles casos positivos, os seus contactantes, para que possamos adotar uma política melhor de quarentena para esses indivíduos afetados pela Covid-19 e assim reduzir a transmissão dessa doença, afirmou Queiroga.
O ministro também disse que as 2 armas disponíveis para pôr fim à pandemia são medidas não farmacológicas, como o uso de máscara e distanciamento social e vacinação em massa. E morreu Michael Collins, piloto da missão Apollo 11. Ele morreu aos 90 anos nesta quarta-feira, dia 28, vítima de um câncer. O astronauta Michael Collins pilotou a missão Apollo 11, que levou Armstrong e Buzz Aldrin para a Lua em 1969. No dia da partida do renomado astronauta norte-americano, o astronauta brasileiro Marcos Pontes teve um dia especial ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Foi a cerimônia de divulgação das empresas selecionadas para a operação do Centro Espacial de Alcântara. A Força Aérea Brasileira realizou na Ala 1, Base Aérea de Brasília, a cerimônia de divulgação das empresas selecionadas para a operação no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O evento teve por objetivo apresentar ao público geral o resultado final, do chamamento público lançado ainda em 2020 para identificar empresas nacionais e internacionais que tenham interesse em realizar operações e lançamentos de veículos espaciais não militares, orbitais e suborbitais a partir de Alcântara. Na solenidade estiveram presentes o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa Walter Braga Neto e também o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Marcos Pontes, entre outras autoridades. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, confirmou a chegada do primeiro lote da vacina da Pfizer contra a Covid-19 ao Brasil nesta quinta-feira. Um avião com 1 milhão de doses, um avião vindo da Bélgica, chegando ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Em 14 de abril, o governo anunciou que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu a antecipação da chegada dos imunizantes. Segundo o Ministério da Saúde, serão 15,5 milhões de doses no primeiro semestre. O contrato é de 100 milhões de doses de vacinas até o fim de 2021. A vacina da Pfizer já pode ser aplicada no Brasil porque obteve registro na Anvisa ainda em fevereiro. O Ministério da Saúde vai restringir a entrega dessas doses de agora às 27 capitais, pois elas têm mais estrutura para mantê-las armazenadas em baixíssimas temperaturas, como se exige para manter a eficácia do produto. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que 100% dos pedidos de impeachment que analisou até aqui são inúteis. Arthur Lira criticou a pressão da oposição para que decida sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e bateu o martelo. Todos são improcedentes, são inúteis. O presidente da Câmara precisou enquadrar o deputado Henrique Fontana, do PT gaúcho, que também insistia com um desses pedidos descabidos. Lira disse, abre aspas, eu ouvi Vossa Excelência calado, espero que Vossa Excelência também me ouça calado. Não cabe a esta casa, neste momento, instabilizar uma situação por conveniência política de A ou B. O tempo é o da Constituição, na conveniência e na oportunidade. Os pedidos de impeachment em 100%, não 95%, em 100% dos que já analisei são inúteis para os que entraram e para os que solicitaram, afirmou Lira. No início da semana, Arthur Lira, em entrevista a uma emissora de rádio, já havia dito que 90% a 95% dos pedidos de impeachment protocolados até o momento contra o presidente Jair Bolsonaro na casa não têm absolutamente nenhuma razão de terem sido apresentados, a não ser naquela tentativa de gerar um fato político. Lira reafirmou também que o ex-presidente Rodrigo Maia passou 2 anos na presidência da Câmara sem se manifestar sobre os mais de 60 pedidos de impeachment que haviam sido protocolados. De Brasília, Fábio Santos. E o vice-presidente Hamilton Mourão negou que exista uma orientação do governo federal quanto à vacinação de membros do Executivo, depois do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, dizer ter recebido o imunizante escondido, conforme orientação
afirmou ele. Essa recomendação não existe, disse Mourão, porque o ministro Paulo Guedes foi filmado tomando vacina. Eu também, outros ministros também, uma turma mais nova aí. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, também já foi vacinada. Então acho que é bobagem isso, declarou Mourão na chegada à vice-presidência na manhã desta quarta-feira. Aos 67 anos, Mourão recebeu a segunda dose da vacina na segunda-feira, dia 26 de abril. Questionado sobre a fala de Ramos, o vice-presidente disse não saber o motivo da declaração e informou não ter conversado sobre o assunto com o ministro. O próprio ministro Luiz Ramos afirmou no Twitter que foi vacinado, mas que, na verdade, não quis fazer desse momento individual um ato político. O general disse ainda que estão inventando crise onde não existe. O presidente Jair Bolsonaro, assinou a medida provisória que viabiliza a retomada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, bem que permite a empresas a realização de acordos para redução de jornada e salário de funcionários ou a suspensão dos contratos de trabalho. O programa entra em vigor de forma imediata e terá a duração inicial de 120 dias. Este programa fez a diferença em 2020, hein? De acordo com o governo, no ano passado, o programa preservou o emprego e a renda de cerca de 10,2 milhões de trabalhadores brasileiros em acordos que tiveram a adesão de mais de 1,5 milhão de empresas. O benefício foi pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A retomada do bem era uma demanda de empresários por causa do agravamento da crise econômica em decorrência, da pandemia. A redução de salários ou a suspensão dos contratos serão feitas nos mesmos moldes de 2020, segundo o governo. Os acordos individuais entre patrões e empregados poderão ser de redução de jornada de trabalho e salário apenas nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Como contrapartida, o governo pagará mensalmente ao trabalhador o benefício emergencial, que corresponde ao valor do percentual reduzido, tendo como referência a parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Na prática, um trabalhador que tiver redução aí de 25% do salário receberá 25% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito em caso de demissão e assim sucessivamente. No caso da suspensão temporária dos contratos de trabalho, o governo pagará ao empregado 100% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito. É uma ótima notícia. Senado aprova projeto que autoriza a indústria veterinária a produzir vacina contra a Covid-19. O Senado aprovou de forma unânime projeto para permitir que indústrias destinadas à fabricação de produtos de uso veterinário utilizem sua infraestrutura para a produção de vacinas contra a Covid. O texto ainda tem de ser analisado pela Câmara dos Deputados. O Brasil conta hoje com 23 fábricas dedicadas à produção de vacinas, sendo 13 para a produção de vacinas para bovinos, 11 para aves, 5 para suínos e 10 para animais de companhia, totalizando 39 linhas de produção nessas fábricas. Segundo o texto aprovado, as indústrias só poderão produzir os imunizantes desde que cumpram todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas humanas. As empresas, para desempenhar a atividade, dependerão do aval da Anvisa e estarão sob a fiscalização do órgão. Segundo o projeto, uma vez atendidos esses requisitos, os requisitos do pedido de autorização, a agência terá 7 dias para decidir se libera ou não a produção de vacinas por determinado estabelecimento. Pela proposta, todas as fases da fabricação, inclusive o armazenamento das vacinas, devem ser feitas de forma separada, sem relação nenhuma com a produção de itens de uso veterinário. Caso não haja a possibilidade de separação física dos espaços, a Anvisa terá de avaliar as opções dadas pela empresa. O projeto também determina que não poderá ocorrer o desabastecimento dos insumos destinados aos animais. Os senadores Marcos Rogério DEM, Rondônia, Jorginho Melo,
do PL Santa Catarina, e Eduardo Girão, Podemos Ceará, apresentaram um mandato de segurança na corte para tentar tirar o senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia. Os parlamentares, que também integram o colegiado, argumentam que os congressistas com parentesco em primeiro grau com possíveis alvos da investigação devem ser considerados impedidos. Renan Calheiros é pai, como já sabemos, do governador de Alagoas. Durante a sessão de instalação da CPI, os mesmos parlamentares tentaram impedir Calheiros de assumir a relatoria. No entanto, o presidente eleito para o colegiado, o senador Omar Aziz, ele foi eleito, indeferiu a questão, negou a questão de ordem de Jorginho Melo e Marcos Rogério contra as indicações dos senadores MDBistas Renan Calheiros e Jader Barbalho para integrar o colegiado. Na ocasião, os senadores, como pais de governadores de estado, Renan Filho e Helder Barbalho, respectivamente, os parlamentares seriam suspeitos. O questionamento foi feito porque os chefes dos executivos estaduais podem ter que explicar à CPI a aplicação de recursos repassados pela União para o enfrentamento da pandemia. Você não acha realmente suspeito o nome de um e também de outro, sendo pais de governadores, alguns já com interferência em verbas federais, investigados inclusive? O ministro Paulo Guedes afirmou que o setor de serviços é o último setor da economia que estava no chão e que se levantou agora. A área teve 95.553 novos empregos em março de 2021. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, registraram, a criação de 184 mil postos de trabalhos formais em março. Você viu essa boa notícia? O relatório foi divulgado nesta quarta-feira, dia 21 de abril, pelo Ministério da Economia. E o presidente Jair Bolsonaro conversou mais uma vez com apoiadores no final da sua agenda desta quarta-feira. Hoje eu caso. Hoje eu caso. Vem, sai. Aqui, tira. Eita. Ele tá tirando. Tirou? Vem cá, o dedo. Ele tirou foto, João. Quer tirar foto, João? Peraí, deixa eu ver mesmo. É aniversário dele, ele quer tirar uma sozinho com o senhor. Tirei. Tira aqui, deixa eu bater aqui. Bom. Aqui, João. Aqui, te amo. Opa. Peraí. Lá, Rael. Aqui, Rael. Presidente, parabéns, presidente. Obrigado por tudo. Alguém tá aqui de novo? De novo? Vem aqui. Vai acabar casando, hein? Vem aqui. Vamos tirar aqui, ó. Aí. Eu não quero uma sozinha, Bolsonaro. Ele mora aqui, você viu? A gravata quase igual a minha. Minha terra natal. Não tem boas lembranças lá, tem? Não. Valeu, boa sorte. Obrigado pela atenção. Obrigado. Desculpa aí o tempo aí. Obrigado pela atenção. Valeu, rapaz. Obrigado. Até a próxima. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.